Aqui é o professor Veridiano. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. E é o professor de matemática, tá? Da Escola Presidente João Pessoa e vamos abordar o tema de porcentagem. Porcentagem. Nessa aula, vamos dialogar sobre esse conteúdo muito importante. Temos como desafio compreender em quais situações do cotidiano nos deparamos com ela e como ela nos auxilia nas tomadas de decisões. Aí pensa um pouquinho comigo. Porcentagem eu posso usar quando eu vou ao supermercado, quando eu comparo o valor do produto em um determinado tempo e vejo se esse valor aumentou ou diminuiu. Então eu tenho como analisar e verificar se quantos por cento, no caso, a porcentagem referente a ele, se aumentou ou se diminuiu. Quando nossos familiares, pais, ou nós mesmos, quando a gente vai comprar algum eletrodoméstico, alguma coisa do tipo, que a gente se depara com um preço determinado e que a gente vai voltar depois, está o valor diferente. Nós também, nessa situação, temos como analisar essa porcentagem desse produto. Então chega para cá e vamos lá continuar. Para trabalhar com porcentagem, o primeiro passo é o seguinte: eu tenho que relembrar, eu tenho que conhecer as frações, tá? Então, o que significa fração? Quer dizer parte de um inteiro, representada na forma A, duas bolinhas aqui, ó, dois pontinhos B, que significa divisão, ou seja, A dividido por B, ou eu tenho esse A barra e o B, que também significa divisão, só que aí está na forma de fração. Note aqui o seguinte, olha, eu tenho o A em cima e eu tenho o B embaixo. Essa forma aqui, ela é conhecida como fração, que a gente tem que relembrar que a parte de cima é o nosso numerador e a parte de baixo é o nosso denominador. Dando continuidade, o mesmo exemplozinho, que eu vou ler como A sobre B, eu vou utilizar também essa ideia de antecedente e o Bzinho lá como consequente. Note que essa ideia de A sobre B, eu utilizo na razão de A para B. Lembrando que isso aqui é o conteúdozinho que a gente dá uma trabalhada de razão e proporção. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho justamente essa fração aqui, ó, 5 e o 10 embaixo, tá? É até bom a gente falar no popular para que a gente tenha uma compreensão melhor. Mas a gente pode ler da seguinte maneira: 5 décimos ou 5 sobre 10. Eu tenho na seguinte 22 em cima e 100 embaixo. Eu posso ler 22 centésimos ou no popular 22 sobre 100. E como consequência, a próxima eu tenho 3 em cima e o 100 embaixo. 3 milésimos ou 3 sobre 1000. Então chega para cá e vamos agora para o segundo passo. Fração para a forma decimal. Note o seguinte, que um número, eu posso representar ele, no caso aqui, eu vou te mostrar, que são exatamente de 3 formas diferentes. A primeira forma, eu tenho aqui, ó, 2 sobre 4, que é a forma de fração, que também é a mesma coisa que na forma de divisão, 2 dividido por 4. E ambos os dois casos têm o valor decimal referente a 0,5. Então, porcentagem, quando é e como eu posso determinar e logo de cara naquela questão saber que se trata de porcentagem. É a questão do símbolo, pessoal. Esse símbolozinho aí bonitinho, esse símbolo significa porcentagem. E aí eu tenho aqui embaixo aqui exemplozinhos para a gente interpretar. Olha só, me acompanha. Eu tenho 2, né? E eu tenho justamente o símbolo de porcentagem. Como é que eu vou ler? Então será 2%, tá?
Olha o outro aqui agora. 12 e o símbolozinho também. Como é que eu vou ler? 12%. E o outro aqui, colocar um valor decimalzinho, eu tenho 1,5%. Então, pensa comigo aqui agora. De porcentagem para a forma decimal. Isso aqui é interessante e importante demais. Note que eu estou enfatizando as questões populares do nosso dia a dia para que a gente consiga trabalhar e ver que matemática ela está sim em todo o nosso cotidiano. Então, eu tenho aqui 2% na forma de porcentagem, é a mesma coisa que 2 por 100 na forma de fração. Tudo isso significa, na forma decimal, que é 0,02. Que é esse nosso objetivo, eu entender, transformar, conseguir visualizar uma porcentagem também na sua forma decimal. Olha só esse exemplozinho aqui para mim. Chega aqui para o quadro para que a gente visualize como é que eu consigo ver na prática. Eu tenho aí, responda as situações a seguir. A primeira situação no quadro que eu tenho é a seguinte, 2% de quanto? De 80. No caso aqui, a gente está vendo como é R$80. O que eu quero que você analise é, sempre, pessoal, que eu tiver essa situação, eu vou até falar de forma bem clara. Esse dia aqui, que eu vou ler dessa forma, 2% de 80 significa que nós iremos multiplicar. Tá certo, pessoal? Então, pensa comigo. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que transformar essa forma que está em porcentagem em uma forma decimal para que aí eu consiga, sim, multiplicar pelo valor que eu quero. Então, eu tenho 2%, que é a mesma coisa que 2 dividido por 100, tá? E aí, em casa mesmo, a gente tem que ter essa noção, né? Olha, essa forma de fração é uma divisão. Eu dividi 2 por 100, que eu vou ter como resultado 0,02. Depois que eu já tenho o meu valor em porcentagem e eu consegui encontrar o meu valor na forma decimal, olha só. Eu tenho aqui na forma decimal, eu vou agora sim realizar a minha multiplicação. 0,02 irei multiplicar por 80. Então, 0 vezes 2 é igual a 0. 0 vezes o 0 também será 0. E 0 vezes o 0 também será 0. Note, observe, que eu não me preocupei com a presença da vírgula. Por quê? Eu só vou dar importância para ela no final desse produto, tá? Então, vamos continuar. Estou multiplicando por 8, tá? Então, 8 vezes 2 eu sei que é 16. Pulei a casa da unidade, vim colocar na dezena, porque o 8 está correspondendo à minha dezena aqui. Então, 8 vezes 2 é 16, 6 unidades desce e sobe a minha dezena 1. E eu faço 8 vezes 0, eu sei que é 0. Então, desce o número 1. 8 vezes 0 novamente, eu vou obter 0. Depois que eu finalizei essa etapa aqui, eu vou realizar a adição. Ou seja, 0, 6, 1. Se tu quiseres, pode colocar esse 0 aqui. Eu quero que você note que aqui no popular, eu preciso que você analise que aqui custaria, em valor de dinheiro mesmo, 160. Aí aqui eu vou conseguir, já entendi, Veridiano.
Deu 160. Mas está faltando aquela vírgulazinha lá de cima. Eu não esqueci, só me acompanha. Depois que eu fiz o produto e eu consigo ver na forma de dinheiro, que eu aconselho a vocês, eu vou analisar agora, voltando para a questão. Eu leio 0,02. Aí eu pergunto para vocês, depois da minha vírgula, à direita da vírgula aqui, eu tenho quantos números? Aí você vai dizer para mim, Veridiano, você tem exatamente 2 números. Ou seja, eu vou pular exatamente 2 casas. Então, se a vírgula se encontra aqui, eu vou pular uma casa e eu vou pular outra casa. Lembrando que eu vou pular da direita para a esquerda. Em outras palavras, eu vou obter como resultado 1,6 ou R$ 1,60. Esse aqui é o valor correspondente a 2% de R$ 80. Então, vamos voltar aqui e vamos analisar um outro exemplozinho, tá, pessoal? Vou apagar aqui que eu vou copiar outro. O outro exemplo, usa no caso, né, essa mesma perspectiva. Ela diz o seguinte, 25% de R$ 150, tá? Eu já consigo entender, já visualizo que, como eu tenho a presença desse dia aqui, significa que eu irei multiplicar. Então, bem rapidinho aqui agora, 25% é a mesma coisa que 25 sobre quem? Sobre 100. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 0,25. Tem o meu valor decimal? Tenho. Foi encontrado? Foi. Agora, vamos multiplicar. 150, 0,25. Me ajuda aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Agora, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 é 10. 0 e sobe 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1, 3. E agora, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, soma-se 0, 5, 7, 3. O valor que eu tenho em dinheiro no popular é 3.750. Veridiano, está faltando a vírgula. Vamos pular agora. Eu tenho 2 casas a ser puladas aqui, porque eu tenho 2 números. Exatamente aqui, 0,25. Eu tenho o 2 e eu tenho o 5. Então, vou pular 2 casazinhas. Eu vou pular uma, vou pular 2. Ou seja, o meu resultado será 37,5 ou 37,50 centavos. Situação problema. Analisa comigo aqui agora. Um fogão que está sendo vendido por R$ 550 sofreu um aumento de 3,5%. Ele sofreu um aumento, ou seja, foi um valor acrescido a ele. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Quanto foi esse aumento e qual é o preço do fogão? Vem aqui para o quadro comigo e analisa comigo aqui agora. Eu quero 3,5% de 550. Vou pegar aqui agora. Olha só. Eu tenho
3,5 dividido por 100. Vou andar 2 casas. Vou fazer aqui embaixo para que você visualize, pessoal. Você pode acrescentar aqui assim, ó. Porque o que acontece? Eu vou andar essa vírgula 2 casas. Analisa que a vírgula está entre o 3 e o 5. Vou pular uma, vou pular 2. O meu valor será agora 0,035. Esse valor agora eu irei multiplicar por 550. Então, olha para cá. 550 multiplicado por 0,035. 5 vezes 0. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2 é 25, mais 2, 27. 3 vezes 0. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 5 novamente é 15 e 1, 16. E agora por 0, 1, 2, 3. E por 0 novamente, 1, 2, 3. Eu tenho resultado 0, 5, 7, mais 5, 12, sobe 1. 2 mais 6, 8 mais 1, 9, desce 1. Bem tranquilo agora, pessoal. Vou pular quantas casas? Olha para cá. Eu tenho exatamente 3 números depois da vírgula. Vou pular 3 casas. Se o valor, a vírgula está aqui, eu venho para cá. 1, 2, 3. Resultado, 19,25. Ou seja, o aumento foi de 19,25. Esse daqui é o resultado do meu aumento. Tá? Seguir como é dinheiro, colocar o sinalzinho aqui. No caso, na B, eu já vou aproveitar que já estou no quadro e eu vejo qual o preço do novo fogão. Então, o fogão anteriormente, ele não custava exatamente, essa aqui é a B, tá, pessoal? Essa aqui vai ser a A. O fogão, ele custava exatamente aqui, ó, se você observar, ele valia 550. Eu agora vou somar 19,25. Vou ficar com... Vou apagar aqui para que a gente se oriente melhor. Então, olha só. 5, 2, repete a posição da vírgula aqui, porque é adição vírgula abaixo de vírgula. 9, 5 mais 1, 6 e desce o 5. Qual é o valor do produto agora? 569,25, tá, pessoal? Então, essa aí foi a situação problema. Eu agradeço demais a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula.